Boa noite, jovens. Mais uma vez, o professor Edvanildo, de Matemática, cujo tema desta aula hoje vai ser Teorema de Pitágoras, um assunto gostoso de se aprender para a turma do 9º ano do Ensino Fundamental 2. Ok? O Teorema de Pitágoras, é bastante usado, nos triângulos e no nosso dia a dia. Ok? Por exemplo, para a gente calcular a altura de um prédio, por exemplo. E por que se chama Teorema de Pitágoras? Pitágoras foi um grande matemático, que desenvolveu esse teorema, que utilizou esse triângulo retângulo. Por que chama triângulo retângulo? Porque um dos ângulos internos dele tem medida de 90 graus. E todo ângulo reto ele tem 90 graus. Esse lado maior aqui do triângulo é chamado de hipotenusa. Hipotenusa é o lado maior do triângulo. Cateto adjacente é quem está próximo à hipotenusa. Cateto oposto é quem está ao lado oposto à hipotenusa. Ok? Para quem não me conhece também, eu, além de professor de matemática, sou poeta, viu? Eu tenho um nome artístico no site do Recanto das Letras. Vocês podem colocar lá, Matusalém das Poesias. Professor, por que você está mencionando isso aqui agora? Sabe por quê? E vocês vão entender de uma maneira tão legal uma história que eu criei atrás de uma poesia envolvendo isso aqui, esse tema. Teorema de Pitágoras. O nome da poesia se chama Namoro Trigonométrico. Ok? Apesar de falar um pouquinho de trigonometria, que é um dos próximos assuntos que vamos ver, Antes dele, vamos ver relações métricas do triângulo, para posteriormente a gente falar sobre relações trigonométricas do triângulo retângulo, que já entra em trigonometria. Então, por favor, depois que um dos jovens tiver a oportunidade, visite lá no Recanto das Letras, esse site aqui que eu vou colocar, recantodasletras.com.br, ou vocês colocam lá no Google diretamente o meu nome artístico, que é esse aqui, Matusalém das Poesias, e acessa lá esta poesia que você vai entender basicamente o que eu estou falando. Bem, conhecendo os elementos do triângulo retângulo, ele também nos concedeu, chegou a um dos seus estudos, ele chegou a ser a seguinte fórmula aqui, Professor, o que significa isso? Significa o seguinte, que esse A ao quadrado é essa beleza aqui, a hipotenusa. B ao quadrado mais C ao quadrado é o cateto adjacente, que é o que está mais próximo ao quadrado, mais o cateto oposto adjacente. Ou mais o cateto oposto ao quadrado, desculpem. Ok? E é tanto que eu mencionei aqui. Hipotenusa, CA cateto adjacente e CO cateto oposto. Tranquilo? Aí eu trouxe um exemplo aqui, de um triângulo cujas medições, que nos traz aqui, é o seguinte. Um dos catetos, neste caso aqui, o oposto, mede 12 centímetros, a hipotenusa mede 15 centímetros, e ele quer saber quanto mede o cateto adjacente, ok? Então, a gente vai aplicar a fórmula dada aqui, A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, e vai ficar assim. Quem é A ao quadrado, neste caso, é a hipotenusa. Então, vai ficar aqui, 15 ao quadrado. B ao quadrado é o que eu quero encontrar, essa beleza aqui, B, beleza. Mais C ao quadrado, que neste caso aqui é o 12. Quem é o C? 12. Então, vou elevar 12 ao quadrado. 15 ao quadrado, 225. B ao quadrado, deixa ele aqui como está, que é ele que eu quero encontrar. E 12 ao quadrado, 144. Beleza, Ficou uma pequena equação.
uma pequena equação que é tão simples de se resolver. E faço o seguinte, eu tenho uma incógnita, deixo ela aqui isolada, no quadrado. Esse termo aqui passa para cá, e esse aqui passa por sinal trocado. Aqui não está somando, passa subtraindo. Esse aqui não altera nada. Porque se alterar isso aqui, gente, vai dar negativo. E não existe raiz quadrada de número negativo. Tranquilo? O que vai acontecer? B ao quadrado é igual a 225 menos 144. B ao quadrado, eu cheguei à conclusão que a diferença desses dois números dá igual a 81. Beleza, 81 tem raiz, não tem? Tem. E quando se trata de igualdade, gente, o que é igualdade? O princípio da igualdade nos diz lá na equação, seja ela do primeiro ou segundo grau, que a operação que estiver aqui eu vou fazer ao contrário. Qual é o contrário de potenciação? Radiciação. Ó, se b ao quadrado é igual a 81, esse 2 aqui, ó, vai morrer. O que vai acontecer? Vai se transformar em uma raiz. B é igual a raiz quadrada de 81. Raiz de 81, B é igual a 9 centímetros. Ok? Eu acabo de descobrir o valor do cateto adjacente. Tranquilo? Com licença. Vamos lá. Ah, detalhe. Vocês estão aqui me perguntando por que eu coloquei aqui triângulo, retângulo e aqui obtusângulo. E os demais aqui eu não coloquei. Já vou explicar para vocês. É triângulo retângulo porque quando A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, ou seja, a hipotenusa ao quadrado é igual ao quadrado dos catetos. Então conclui-se que ele tem um triângulo, ele é um triângulo retângulo. Ok? A gente não repare muito nos desenhos não, entendeu? Mas eu acho que o conteúdo aqui, de forma que eu estou passando, dá para vocês entenderem. Vamos lá. Eu tenho um outro triângulo aqui, ó, no segundo exemplo. A hipotenusa ele me deu 48 centímetros, o cateto adjacente 32 centímetros e o cateto oposto é o que eu quero encontrar. Não é isso? Novamente, ó, ela aqui é universal, ó. Essa fórmula aqui você vai trabalhar sempre no Teorema de Pitágoras. Ok? Já vou chegar aqui para explicar para vocês o que é isso. A ao quadrado, neste caso, é a hipotenusa. A hipotenusa ele me deu, que deu 48 centímetros. Então, eu vou elevar 48 ao quadrado. É igual. Quem é B? O cateto adjacente. Ele me deu 32 centímetros. 32 centímetros. Vou elevar ao quadrado também. Mais C ao quadrado. C ao quadrado eu não deixaria em evidência, porque é ele que eu quero. Ok? Então, tiro aqui a 48 ao quadrado, 2.304. 32 ao quadrado, 1.024, mais C ao quadrado. Resolvido aqui os quadrados, vou colocar ele em evidência. Por quê? Porque eu quero encontrar ele. Quem é ele? 2.304 menos 1.024, lembra que eu tinha dito anteriormente, quando deixo algum número em alguma letra em evidência, eu troco de sinal. A operação se inverte. 2.304 menos 1.024, C ao quadrado, eu cheguei à conclusão que deu 1.280. Pessoal, vocês aqui agora estão me perguntando, professor, por que aqui saiu do quadrado? Gente, quando é igualdade, o que acontece? Vai virar radiciação, ok? Potência, ao contrário de potenciação, vira radiciação. C é igual a raiz de 1.280, você tem duas formas de encontrar as respostas. Tirando a raiz dela, que deu aproximadamente 35,78 centímetros, ou vocês aplicam as operações com radicais, ok? Como assim, professor? Você vai fatorar esse 1.280, obedecendo o índice, e eu cheguei à conclusão que pode ser 2 raiz de 320 centímetros. É a mesma resposta, viu, jovens? Agora, professor, por que você colocou isso aqui? O que quer dizer isso? Gente, quer dizer o seguinte, que o quadrado da hipotenusa for maior do que a soma dos catetos, eu tenho um triângulo obtusângulo, ok? Professor, e quando a hipotenusa for, o quadrado da hipotenusa for menor que a soma dos catetos, aí ele vai ser um triângulo acutângulo. Porque o obtusângulo, percebam que aqui, ó,
se eu for traçar uma linha aqui, deveria ter um ângulo reto, não é isso? Mas só que perceba que esse lado aqui ele é um ângulo mais aberto. E quando é um ângulo mais aberto, ele é um ângulo obtuso. Então eu classifico ele como triângulo obtusângulo. Se acaso o quadrado da hipotenusa for menor que a soma dos catetos, eu chamo ele de triângulo acutângulo. Ok? Se acaso o A ao quadrado for menor que a soma dos catetos. Tranquilo? A soma do quadrado dos catetos. Então, por isso eu coloquei isso aqui. Ali deu retângulo por quê? Porque deu igual. A soma do quadrado a hipotenusa deu igual à soma do quadrado dos catetos. Tranquilo? Próximo exemplo aqui. Professor, agora ficou difícil esse terceiro exemplo aqui. Não ficou não, gente. Não ficou não, sabe por quê? Quem aprendeu aqui comigo operações com radicais e propriedades da radiciação, não esquece isso nunca mais, ok? Vamos lá. Ele me deu aqui os dois catetos, raiz de 10 centímetros. Ele quer que descubra a hipotenusa. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A ao quadrado eu vou deixar ele aí em evidência, que é ele que eu quero. E aqui percebam que eu coloquei aqui, ó, raiz de 10, entre parênteses e elevei ao quadrado. Sabem por quê? Porque olha só, porque dentro do índice aqui, ó, meu índice é quadrado. E quando eu corto, ó, eu posso cortar o índice que tem aqui, ó. E quando eu corto isso, o radical some. Então fica o quê? 10 mais 10. Tranquilo? A ao quadrado eu classifico então que A ao quadrado é igual a 10 mais 10. A ao quadrado é igual a 20. Perceba uma coisa. O A ao quadrado não era a potenciação, vai se transformar em radiciação aqui agora, porque eu tinha deixado a hipotenusa em evidência. A é igual a raiz de 20. Mas eu não posso deixar assim. O que eu tenho que fazer? Ou eu tiro a raiz de 20, né? Que vai dar 4, alguma coisa, vai dar um número quebrado. Ou você fatora e cheguei à conclusão que dá 2 raiz de 5. Para quem não sabe por que dá 2 raiz de 5, porque é o seguinte. Quando eu não tenho nada aqui dentro do radical, significa que o índice aqui, ó, é 2. Então é a mesma coisa que 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 5, 20. Ok? Professor, aqui ó, deu raiz de 20. Isso eu posso dizer que a hipotenusa foi maior que os catetos? Sim. Então, se o quadrado da hipotenusa for maior que os catetos, ele é que tipo de triângulo? Obtusângulo. Não se esqueçam isso, que eu posso cobrar isso na atividade, em provas, testes, viu? Esse conceito. Triângulo obtusângulo, por quê? Porque o quadrado da hipotenusa é maior que a soma do quadrado dos catetos. Vamos lá. Próximo exemplo aqui. Este triângulo, ele me deu o cateto oposto de 26 centímetros, o cateto adjacente de 52 centímetros e a hipotenusa ele quer que eu encontre. Ok? O que acontece? Fórmula. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A ao quadrado eu vou deixar em evidência porque é ele que eu quero encontrar, que neste caso é a hipotenusa. Quem é B? Cateto adjacente. 52 ao quadrado mais quem é C? Cateto oposto, que é 26 ao quadrado. A ao quadrado é igual 52 ao quadrado, 2.704. 26 ao quadrado, 676.
A ao quadrado é igual a 3.380, que é a soma dessas belezas aqui. O A, quando ele está em potenciação, quando está segundo o princípio da igualdade, ele se transforma em radiciação. A raiz quadrada de 3.380. Eu cheguei à conclusão que A, que neste caso é a hipotenusa, dá mais ou menos 58,14 centímetros ou 2 raiz de 845 centímetros. É a mesma resposta, viu, jovens? Mesma resposta neste caso. E o que é que vai acontecer aqui agora? Eu pergunto a vocês. Que tipo de triângulo é esse? É retângulo, obtusângulo ou acutângulo, jovens? Hein? Neste caso aí, é um triângulo obtusângulo. Porque, ó, o quadrado da hipotenusa é maior que a soma dos catetos. Ok? Então, vou apagar aqui. Isso aqui foi um exemplo que eu tinha dado antes, né? Porque eu tinha colocado, mas vou apagar aqui. Ele é obtusângulo. Não se importem muito com o desenho do professor, não, que ele é horrível. Então, quando A é maior que a soma dos catetos, classifico como triângulo obtusângulo. Professor, e essa beleza aqui é o último exemplo aqui para clarear o coração. Vamos lá. Ele me deu aqui o valor da hipotenusa, 14 centímetros. O cateto oposto é o que eu preciso encontrar. E o cateto adjacente, 5 raiz de 3. Meu Deus do céu! Que jossa é essa aí, professor? Professor, eu vou passar vergonha, eu estou passando mal aqui já. Não precisa passar mal. O professor vai explicar para você. O que acontece aqui, jovens? Aplico a fórmula A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A hipotenusa ele me deu 14, ela é no quadrado. 14 ao quadrado é igual 5 raiz de 3 ao quadrado. Gente, uma dica que eu coloquei a vocês. Quando vier ele dá um dado já com radical, operações que envolvam radicais, se coloque ele entre parênteses, principalmente se ele tiver mesmo índice. Ok? Porque você vai ter possibilidade de cortar. Tranquilo? Mas C ao quadrado aqui é que eu quero. 14 ao quadrado, 196. Perceba que quando eu corto aqui o índice, ó, sobra isso, 5 raiz de 3 mais C ao quadrado. 196. Eu preciso eliminar isso aqui. Como é que eu elimino isso? Fazendo a operação. Meu índice aqui não é 2? 5 ao quadrado, 25. 25 vezes 3, 75. Mais C ao quadrado. C ao quadrado eu vou deixar aqui em evidência. O que vai acontecer? 196, o 75 não estava somando, vai passar subtraindo. 196 menos 75, C ao quadrado, que neste caso é o cateto oposto, é igual a 121. Aqui está em potenciação. Transformo ele em radiciação, porque o C está em evidência. Raiz de 121, ela é exata, então chegamos que C é igual a 11 centímetros. E mais uma vez eu pergunto a vocês. A soma dos catetos foi superior, inferior ou igual à hipotenusa? Me digam aí, jovens. Isso aqui eu posso classificar que isso aqui é um triângulo retângulo. Sério, professor? Certeza absoluta. Sabe por quê? 11 mais 5 raiz de 3, neste caso 11 ao quadrado, 121, mais 75, 196. 14 ao quadrado, 196. Se bateu com a soma dos catetos, bater igual com o quadrado da hipotenusa, é triângulo retângulo. Então, jovens, mais uma vez, eu agradeço a participação de vocês. Assistam com carinho essa aula, ok? Quem quiser tirar dúvidas,
Vou colocar aqui meu WhatsApp. Só chamar lá no privado que o professor vai tirar sua dúvida, ok? Bons estudos aos jovens, tranquilo? E até a próxima aula, ok? Tchau, tchau.